Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder dar continuidade com o nosso projeto da leitura bíblica. Graças a Deus, Deus nos tem dado aí muita saúde, né? Então é motivo de muita glória para a gente poder continuar nesse desafio aqui de estar lendo a Bíblia. E hoje nós vamos continuar com o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler de Deuteronômio capítulo 22 até o capítulo 24, né? A gente está vendo aqui que os filhos de Israel ali estão prontos para receber, prontos assim, né? Prontos, forma de dizer, eles estão sendo preparados aí para receber a terra prometida, né? A terra prometida ali por Deus. E Deus está, né, formando esse povo, fazendo esse povo santo para que eles saibam, né, a como ter a posse correta ali, né, segundo os mandamentos e as leis de Deus sobre a terra prometida. Então vamos iniciar aqui no capítulo 22, beleza? Do livro de Deuteronômio. Se você vê extraviados o boi ou a ovelha de seu irmão, não fique indiferente a eles. Devolva-os a seu irmão. Se o seu irmão não é o seu vizinho, ou se você não o conhece, recolha na sua propriedade o boi ou a ovelha e guarde-os até que o seu irmão os procure. Então você os devolverá. Faça o mesmo com o asno, com o manto e com qualquer objeto perdido por seu irmão e que você tenha encontrado. Não fique indiferente a eles. Se você vê o asno ou o boi do seu irmão caídos no caminho, não fique indiferente. Ajude-o a levantar o animal. Então essa passagem aqui, né, logo no início do capítulo 22, nos ensina, né, a pensar pelos nossos irmãos, né? Tem aquele ditado, cada um, como é que fala? Um por todos e todos por um, né? Então a gente percebe aqui que é não pensar, né, só no seu, só pensar nas suas coisas, só pensar de forma egoísta, né? Só pensar nas coisas que fazem bem para você. Mas é como você cuidar do próximo, né? As coisas do próximo eu vou tratar como se fossem minhas. Ou seja, aquilo que eu quero de bem para mim, eu vou fazer de bem para o próximo, né? Aqui até comenta do caso do boi, né? Se você vê ali um boi, uma ovelha perdida ali no meio do caminho, guarde, né? Pegue ali e guarde ele na sua casa, e assim que o seu vizinho, né, o dono daquele boi ali chegar, você devolve para ele, porque seria uma sacanagem, né? Você vê ali o boi perdido na estrada, aí fala assim, poxa, não é meu, não tô nem aí, não faz muita diferença, né? Vira as costas e vai embora. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, né, a pensar no próximo como se a coisa fosse nossa. Então não custa nada, né? Parar, pegar o boi ali, guardar e devolver para o dono, né? Assim que ele chegar. Então mostra aí, né, sobre pensar no próximo, né, que está ligado aí muito aos nossos mandamentos. A mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem se vestirá com roupa de mulher, pois quem assim age é abominável para Javé, seu Deus. Se pelo caminho, numa árvore ou no chão, você encontrar um ninho de pássaro com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não pegue a mãe que está sobre os filhotes. Deixe primeiro a mãe voar em liberdade, e depois pegue os filhotes, para que tudo lhe corra bem e você prolongue seus dias, né? Então mostra aqui um respeito, né, com a maternidade, tanto de humanos, né, que devem ser feita o respeito à maternidade de humanos e também de animais. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço. Desse modo, estará evitando que sua casa seja responsável pela vingança de sangue, caso alguém caia do terraço. Então mostra aqui, né? Olha você vê que interessante, cara. A Bíblia nos ensina até sobre segurança da nossa casa, né? Fazer um parapeito ali, né? Que é a proteção no terraço, né? Que costuma ficar em frente às casas, para que evite, né, que uma pessoa caia de lá de cima, né, e venha a morrer. Então a Bíblia nos ensina, cara, a Bíblia é fantástica, nos ensina aqui até como ter a segurança, né, da nossa casa também. Olha que maravilha, né, que é a palavra de Deus. Não semeie a sua vinha duas espécies de sementes, para evitar que a vinha inteira fique consagrada, tanto a semente que você semear como o fruto da vinha. Não are com boi e asno na mesma junta. Não vista roupa mesclada de lã e linho. Faça bordas nas quatro pontas do manto com que você se cobrir. Se o homem se casa com uma mulher
e começa a detestá-la depois de ter tido relações com ela, acusando-a de atos vergonhosos e difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas, quando me aproximei dela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da jovem pegarão a prova da virgindade dela e levarão a prova aos anciãos da cidade, para que julguem o caso. Então o pai da jovem dirá aos anciãos: dei minha filha como esposa a este homem, mas ele a detesta. E a esta e a está, acusando de atos vergonhosos, dizendo que minha filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. E estenderá o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade pegarão o homem, mandarão castigá-lo, e o multarão em 100 moedas de pratas, que serão entregues ao pai da jovem, por ter sido difamada publicamente, uma virgem de Israel. Além disso, ela continuará sendo mulher dele, e o marido não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida, né? Então aqui fala muito sobre o respeito, né, com as mulheres aí, não sair difamando a sua mulher, né, a sua esposa ali publicamente, ainda mais quando é mentira, né? Se a denúncia for verdadeira, isto é, se não acharem a prova da virgindade da moça, levarão a jovem até a porta da casa de seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Se o homem for pego em flagrante, tendo relações sexuais com a mulher casada, ambos serão mortos, tanto o homem como a mulher. Desse modo, você eliminará o mal de Israel. Se houver uma jovem prometida a um homem e um outro tiver relações com ela na cidade, vocês levarão os dois à porta da cidade e os apedrejarão até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade e o homem por ter violentado a mulher do seu próximo. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Contudo, se o homem encontrou a jovem no campo, a violentou e teve relações com ela, morrerá somente o homem que teve relações com ela. Não faça nada à jovem, porque ela não tem pecado que mereça a morte. É como o caso do homem que ataca seu próximo e o mata. Ele a encontrou no campo e a jovem pode ter gritado, mas não havia quem a socorresse. Se um homem encontra uma jovem que não está prometida em casamento e a agarra e tem relações com ela e é pego em flagrante, o homem que teve relações com ela dará ao pai da jovem 50 moedas de prata e ela ficará sendo sua mulher. Uma vez que violentou, não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Vamos aqui agora para o capítulo 23. Só tomar uma água aqui. Um homem não tomará a mulher de seu pai, para não retirar dela o pano do manto de seu pai. O homem com testículos esmagados ou com um membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Javé. Nenhum bastardo poderá entrar na Assembleia de Javé, e seus descendentes até a 10ª geração não poderá entrar na Assembleia de Javé. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na Assembleia de Javé, e também seus descendentes nem na 10ª geração serão admitidos nela. Isso porque não foram ao encontro de vocês com pão e água, quando vocês caminhavam depois da saída do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor em Aram Naraim, para que amaldiçoasse você. No entanto, Javé, seu Deus, não fez caso de Balaão, e Javé, seu Deus, transformou a maldição em bênção, porque Javé, seu Deus, ama você. Portanto, enquanto você viver, nunca favoreça a prosperidade e a felicidade deles. Não considere o Edemonita como abominável, pois ele é seu irmão. Não considere o egípcio como abominável,
porque você foi um estrangeiro na terra dele. Na terceira geração, os descendentes deles terão acesso à Assembleia de Javé. Eu destaquei aqui uma breve explicação, uma notinha aqui, né, que o pessoal colocou sobre a explicação dessa passagem na Bíblia. Eu achei bem interessante. Presta atenção para você ver. Durante as grandes festas, tô puxando um pouquinho o nariz porque eu tô um pouquinho gripado, tá? Mas vamos lá. Durante as grandes festas, a lei prevê um regulamento para a participação na Assembleia, onde não podiam participar os castrados, certamente pessoas que serviam nos santuários cananeus, e os bastardos, isto é, os filhos de casamentos com estrangeiros. Os povos que podiam participar ou não dessas assembleias provavelmente eram aqueles que estavam em relações amigáveis ou hostis, né? Então mostra aqui, né, que quem não está, né, de fato com a aliança com Deus ali, não tem motivo, né, de estar ali recebendo, né, as suas bênçãos. Quando você agora o versículo 10, tá? Quando você estiver acampado contra o inimigo, guarde-se de todo tipo de mal. Se, em seu meio, alguém de vocês ficar impuro por causa de uma poluição noturna, deverá sair para fora do acampamento e não voltará. Então aqui, né, tentando manter ali a pureza do acampamento. Ao entardecer, ele tomará banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Providencie um lugar fora do acampamento para suas necessidades. Junto com o equipamento, tenha sempre uma pá. Quando você sair para fazer as necessidades, cave com ela e, ao terminar, cubra as fezes, porque Javé, seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-lo e entregar os inimigos a você. Por isso, o acampamento deve ser santo, para que Javé não veja nada de inconveniente e não se afaste de você. Quando um escravo fugir do seu patrão e se refugiar junto a você, não devolva ao patrão. Ele permanecerá com você entre os seus, no lugar que escolher, numa de suas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o explore. Entre as israelitas não haverá prostituta sagrada, nem prostituto sagrado entre os israelitas. Não leve à casa de Javé, seu Deus, como cumprimento de um voto, o salário de uma prostituta sagrada, nem o pagamento de um prostituto sagrado, porque os dois são abomináveis para Javé, seu Deus. Não empreste ao seu irmão com juros, quer se trate de empréstimo em dinheiro, quer em alimento ou qualquer outra coisa sobre a qual é costume cobrar juros. Você poderá emprestar com juros ao estrangeiro, mas ao seu irmão empreste sem cobrar juros, para que Javé, seu Deus, abençoe tudo o que você fizer na terra que está entrando para dela tomar posse. Então mostra aqui, né, que o irmão não deve ser ali uma fonte de lucro. Você deve partilhar, né, compartilhar ali para com ele. Olha para você ver essa passagem aqui que a gente vai ler do versículo 22. Ela é bem... Eu gostei dela pra caramba. Quando você oferecer um voto a Javé, seu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Javé, seu Deus, o reclamará de você, e em você haveria um pecado. Se você não fizer nenhum voto, não estará pecando, mas terá de cumprir o voto que fez, uma vez que, com sua própria boca, você prometeu espontaneamente um voto a Javé, seu Deus. Então mostra aqui, né, que quando nós prometemos algo ali para o Senhor, quando nós prometemos algo para Deus, devemos cumprir com a nossa palavra, né? Não estamos prometendo para qualquer pessoa, estamos prometendo para Deus. Então, temos que de fato cumprir com as nossas promessas, né, que fizemos ali para Deus. Quando você entrar na vinha do seu próximo, pode comer à vontade, até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. E quando entrar na plantação do seu próximo, pode arrancar as espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação do seu próximo. Vamos aqui agora entrar no capítulo 24. Quando o homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela,
Por ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e o entregue a ela, deixando-a sair de casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela se casar com outro e também este se divorciar dela e lhe entregar nas mãos um documento de divórcio e a deixar ir embora em liberdade, ou se o segundo marido morrer, então o primeiro marido que se havia divorciado dela não poderá casar-se outra vez com ela, pois estará contaminada. Seria um ato abominável diante de Javé. Você não deve tornar culpada de pecado a terra que Javé, seu Deus, vai lhe dar como herança. Quando o homem for recém-casado, não ficará obrigado ao serviço militar, nem a outros trabalhos públicos. Terá um ano de licença em casa, alegrando a mulher com quem se casou. Então aqui mostra também, né, sobre aproveitar, né, a vida junto com a sua esposa ali, junto com a sua família. Não tome como penhor as duas mós do moinho, nem mesmo a mó de cima, porque seria o mesmo que penhorar uma vida. Se alguém for pego em flagrante, sequestrando um irmão israelita para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador deverá ser morto. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Quando houver lepra, cumpra exatamente as instruções dadas pelos sacerdotes levitas. Ponham em prática tudo o que ordenei a eles. Lembre-se do que Javé, seu Deus, fez a Maria no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo, ele é que sairá para lhe trazer o penhor. Se ele for pobre, você irá dormir conservando o penhor tirado dele. Ao pôr do sol, você deverá devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Javé, seu Deus. Não explore um assalariado, pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso. Assim, ele não clamará a Javé contra você, e em você não haverá pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Não distorça o direito dos estrangeiros e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito e daí Javé, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo. Deixe-o para o imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para catar o que estiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrando. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito, é por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Então a gente vê aqui, né, as ordens ali que Deus passa para os filhos de Israel, a ordem, né, de se tornar um povo santo, de ter uma terra ali santa, né, para que eles saibam seguir, né, os mandamentos de Deus, para que eles saibam ali servir corretamente, né, as ordens de Cristo. Então é bem interessante que a gente vai lendo aqui e vai aprendendo, né? Mas a gente só vai aprendendo aí se a gente ler, obviamente. Então a gente finaliza aqui com o dia de hoje, ok? Que você tenha aí uma boa leitura bíblica, que você possa, né, tá fazendo mais vezes esse ato, né, esse hábito aí de estar lendo a Bíblia. Então, que Deus abençoe você e a gente está aqui para a próxima, para a gente poder continuar nesse projeto, tá bom? Um beijo, um abraço para sua vida, que Deus abençoe muito você. Até mais.